O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Então, para nós da Igreja Católica, não precisamos ficar preocupados aqui com essa questão aqui dos parentes de Jesus, né, que está falando aqui dos irmãos dele e tudo mais. Isso, graças a Deus, para nós já temos em mente que Nossa Senhora não teve outros filhos, a não ser Jesus, e ponto final. É o que a Igreja Católica ensina e nós cremos nisso. E quando se fala aqui dessas pessoas, são os parentes, não são irmãos de Jesus, enquanto filhos que nasceram de José e de Maria. Isso nós já temos bem claro e não é isso que eu vou entrar. Vamos ao Evangelho em si. Jesus agora, ele vai para Cafarnaum, ou para Nazaré, porque ele estava ali nas redondezas, principalmente em Cafarnaum. Lembremos que nesses dias ele foi lá na Decápole, que eram 10 cidades que ficavam fora das mediações de Israel, então eram cidades pagãs, e ali Jesus expulsou aquele demônio daquele rapaz, o pessoal não o aceitou, mandou ele embora, Jesus saiu, entrou na barca e veio. Agora Jesus vai para Nazaré, não o lugar onde ele nasceu, porque ele nasceu em Belém. Ele vai para Nazaré, no lugar onde ele foi criado. Então, significa que aquele povo viu Jesus crescendo, né? É o filho de José, é o filho de Maria, né? Não sabiam do que o anjo havia aparecido para Nossa Senhora, dizendo que ela seria a mãe daquele jovem ou daquele rapaz, e que ele é o Salvador do mundo. Era um rapaz comum como todos. Só que agora, esse homem, ali nos seus 30 anos, começa a sua vida pública e começa a fazer algumas coisas que aquele povo ficou assim admirado. Primeiro, uma sabedoria, mas de onde esse homem tem tanta sabedoria assim? De onde? Filho do carpinteiro e o filho de Maria, veja só. E esses milagres, hein? Como pode, hein? Tantas pessoas, tantas curas, milagres, até os demônios obedecem a esse homem aí, que coisa! Então começaram a questionar. E por questionarem demais, o que foi que aconteceu? Jesus não fez milagres ali.
Aqui tem um princípio, um ensinamento muito bom para nós, católicos, que é o seguinte: a fé deve ser questionada. Se deve questionar a fé. Bem, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, ali o versículo 1 fala que a fé é o fundamento da esperança. Ela consiste em acreditar no que nós não vemos. Então, se é para acreditar no que nós não vemos, nós não tocamos, então tem como se questionar a fé? Bem, a ciência ela trabalha com o que é sensível. Então, por isso que os cientistas eles vão sempre dizer que eles só vão acreditar naquilo que eles veem, naquilo que eles tocam. Mas, no desconhecido, para a ciência, o desconhecido não existe. Então, vamos dizer assim, para a fé, e isso é uma graça de Deus, Porque se Deus também não nos ajudar, nós também não vamos acreditar. Nós temos que cooperar com a graça de Deus. Então, na fé, nós acreditamos que Deus existe. Mas, cadê Ele? Vocês já comeram pizza com Ele aí em algum lugar? Já convidaram Ele para comer lá na sua casa? Você já viu Ele andando por aí? Até no tempo de Jesus, que as pessoas podiam vê-lo, tocá-lo e tudo mais, eles não acreditavam nele. Alguns assim, sim, mas outros, e os apóstolos tiveram que suar muito para chegar a acreditar que Ele é Deus. Então, vejam só, nós vivemos num mundo, hoje, onde existe uma crise de fé. É uma crise de fé. E essa crise, ela não deveria existir dentro da igreja, porque nós cremos no desconhecido, nós cremos em Deus. Não era para ser assim, mas até dentro da igreja se questiona tudo. Quer dizer, essa questão do racionalismo, da razão, tudo tem que ser pela razão. Eu só acredito no que eu vejo, isso entrou na igreja também. E nós estamos assim agora. Nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Se não vemos, até a gente questiona. Tem gente na Igreja Católica que questiona se realmente Jesus existe. Se Deus existe, mas está lá, participa da igreja, faz as coisas, mas será que Ele existe mesmo? Bem, para nós cremos, Nós cremos na Igreja Católica, na profissão de fé, nós falamos isso. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que a Igreja Católica é a única. Tem um pessoal aí que está criando umas igrejinhas aí, estão dizendo até que é igreja, mas não são igrejas, não são seitas. Porque a igreja é a católica. Aí eu estou falando isso aqui, já vai ter gente questionando, mas o quê? Quem disse isso? As outras não são? Não. A igreja é a única. E é a católica. Apostólica romana. Mas há uma crise de fé. E por isso Jesus não fez os milagres que Ele precisaria fazer ali em Nazaré. Aí diz aqui que Ele fez alguns assim para algumas pessoas, umas curas, depois aí foi embora, que não acredita, não crê. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na Decápole. Bem, se eles não acreditam, vão embora. Jesus não vai fazer. Agora, eu vou trazer um questionamento. Olha, primeiramente, eu não vou colocar minha posição, porque se eu colocar minha posição vai dar fuá.
ainda mais que está na internet, está gravando, e tudo se questiona hoje. Então, eu vou apenas trazer o questionamento para você. É você que tem que dar a sua resposta. Você não fica preocupado com o que eu penso, não. Mas nós precisamos dar essa resposta, cada um. Então, vejam só. Hoje a igreja celebra o martírio de São Brás. Ele é do século IV, um bispo, morreu professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-se que São Brás, antes de ele se tornar bispo, ele era médico. Depois se tornou bispo. E aí, na tradição, conta-se que quando ele estava indo para o martírio, ou seja, para ser morto, porque a perseguição à igreja estava acontecendo, uma mulher veio em direção a ele com um filho que tinha na garganta uma espinha de peixe. Então, ela foi na direção dele e ali ele deu a bênção. E aconteceu o milagre. A espinha saiu, desapareceu e o menino ficou bom. Mesmo assim, apesar de ele ter feito esse milagre, os carrascos levaram ele para o martírio e ele morreu. A partir de então, eu não sei em que época da igreja isso aconteceu, e virou uma tradição na igreja que hoje, aquelas velas que foram abençoadas ontem na missa da apresentação do Senhor, aquelas velas é usada hoje em forma de X, assim, né? Coloca-se na garganta da pessoa e o sacerdote ou o diácono, ele vai dizer o seguinte, pela intercessão de São Brás, bispo e mártir da igreja, você seja curado das dores de garganta e de todas as doenças. E isso no decorrer da igreja, né, quando os padres, diáconos colocavam, as pessoas tinham problema na garganta, as pessoas eram curadas. E milagres extraordinários aconteceram no decorrer da igreja, nessa oração que eu acabei de fazer. Agora, no tempo de pandemia, veio o questionamento. Olha, a vela, ao ser colocada na garganta, então, os fiéis entram em fila e o padre ali, né, o sacerdote ou o diácono, coloca, pela intercessão de São Brás, seja curado das dores de garganta e de qualquer tipo de doença. A pessoa responde amém e vai. Entra outro, vem outro e vem outro. Então, as pessoas acreditaram no tempo, na tradição da igreja, que aquela vela, ao ser tocada, a pessoa é curada. Entenderam aqui? Então, vamos agora ver se você tem fé. Estamos em tempo de pandemia. A vela tem que ser tocada na pessoa para que ela seja curada. Mas se fala do contágio. E agora? Coloca ou não? O que é que faz? Toca ou não? Bem, aqui, só aqui, nesse grupinho que está aqui participando da missa, já são diversas as formas de pensamentos. Já tem aqueles que vão dizer assim, não, é isso mesmo, se a vela tocando a pessoa é curada, então pode tocar, não tem problema. Então, a pessoa vem ela, depois vem a outra e vai. Aí já tem os doutores.
Os doutores, eles questionam. Então, os doutores, que já perderam a fé, e estão usando a fé de forma racional, eles vão dizer assim, não, padre, o senhor faz o seguinte, o senhor até coloca, mas cada pessoa, de uma pessoa para outra, o senhor tem que passar o álcool gel na vela. Ora, se a vela, ao tocar, ela cura, então por que eu vou colocar o álcool gel? Vocês estão entendendo? Não, porque cientificamente está dizendo que, no momento que o senhor toca em uma outra pessoa, se ela estiver contaminada, o senhor, ao tocar no outro, ele vai ser contaminado, ele vai pegar o vírus. Bem, a ciência diz isso. A fé diz assim, não precisa, já que, ao tocar, então significa que a vela, entre aspas, ela tem propriedade de não permitir que o vírus, ao tocar nele, ele passe para outro. Então, agora, a diversidade. Vocês estão vendo que eu não posso chegar e dizer assim, em qual dos dois que eu creio? Porque se eu colocar um lado, vão dizer, o padre, ele é um indisciplinado, ele está fazendo coisas que não deveria fazer, está contaminando as pessoas com vírus. Aí já vai ter um outro que vai dizer assim, nossa, o padre tem muita fé, que homem de fé. É assim. Eu não vou colocar a minha posição, mas eu estou questionando você para perguntar, em qual das duas você está? Com álcool gel ou sem álcool gel? Porque a vela, quando toca, cura. Em qual dos dois? É um irresponsável, padre José Augusto. Chegou lá, ficou passando a vela no pescoço de todo mundo. Aí tem outro, nossa, mas que bom, né? Olha quantas pessoas que foram curadas. Está vendo? Quando se questiona demais, Deus não age, porque a fé é justamente isso. Vocês lembram de Tomé, né? Questionou demais, não foi? Eu só acredito se eu ver, ele falou. Aí Jesus falou o quê? Tomé, olha, Tomé. Tudo bem, agora você pode tocar. Toca. Você não queria tocar, Tomé? Toca, vai. Toca também do lado. Aí agora você acredita, né, Tomé? Aí Jesus disse, bem-aventurado aqueles que crerão, os que acreditarão, sem ter visto. Vocês estão vendo que situação que nós nos deparamos? Porque em tempo de saúde, vamos dizer assim, não teria problema nenhum. Mas agora, como é que vai ser? Bem, a alternativa, independente de eu acreditar ou não, numa outra situação, pode ser assim. Então, gente, olha, para não ter problema, todo mundo coloca a sua mão na garganta e eu rezo de cá. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que aqui em Cachoeira Paulista, Nossa Senhora tenha aparecido, e realmente é uma aparição verdadeira. E Nossa Senhora falou para o vidente ou a vidente que todos aqueles que caíssem, entrassem na tal água ali, a água escorrendo, e ali tem a piscina de água, todos aqueles que entrarem na água serão curados milagrosamente. Olha, ao entrar na água, serão curados milagrosamente. Então, tá bom. E no decorrer do tempo, as pessoas entravam e saíam curadas, entravam e saíam curadas, entravam e saíam curadas. No tempo de pandemia, aí vem os questionamentos. Vai que entra na água e a água vai ficar contaminada e o outro que entrar pegue o bichinho. Então,
Vamos ser prudentes. A prudência vai consistir em quê? Fecha. Não deixa ninguém tomar banho, só quando a pandemia passar. Por enquanto, vamos esperar a vacina. Aí, quando a vacina vier, né, aí as pessoas tomarem a vacina. Por favor, vou abrir um parênteses. Não venham agora ficar me perguntando se eu aceito ou não a vacina. Por favor, cada um faça do que quiser da sua vida. Fecha o parêntese. Porque tudo tem que ser explicado, senão dá problema, ainda mais que está sendo gravado. Então, aí vamos supor que as pessoas veio a vacina, as pessoas tomaram, agora todo mundo está bem, não há mais contágio, todo mundo agora abre a piscina de novo. Tá? Estão entendendo? Que situação difícil que nós, católicos, nos encontramos. Se você vai para um lado, é questionado. Se você vai para o outro, você é questionado. E Jesus não fez milagres por causa disso. Por isso que eu estou perguntando para você. Nesse mundo de crise de fé, aonde a fé agora, ela agora é assim, a fé, ela só é creditada quando ela é resolvida. Quando a ciência diz que pode, aí é a fé. Não, isso não é fé. Isso já não é mais fé, já não se crê mais. Então, enquanto não chegarem à prova de que Jesus ressuscitou, eu não acredito. Bem, a prova já foi dita pelos apóstolos. Não, mas eu estou esperando encontrar lá o carbono, não sei de quê, para dizerem que realmente aí eu vou acreditar, mas eu sou católico. Você é católico? Eu sou católico. Eu só não acredito ainda que Jesus ressuscitou, porque a ciência ainda não diz. Bom, é a ciência que dá o tom? Quem dá o tom é a igreja, não é a ciência. É o que a igreja diz. É o que a Sagrada Escritura nos ensina. É o que a tradição nos ensina. Então, e agora? Bem, vocês só vão saber as minhas atitudes, se eu estou de um lado ou do outro, é no dia a dia. No dia a dia vocês vão saber a minha posição. Mas eu não vou ficar falando qual é a minha posição, senão vai dar problema. E ainda mais, repito, que hoje tudo se questiona. Ainda mais nessa bendita internet. Aí um fala isso, o outro fala. Quer ver que vai ter alguém que vai dizer assim, mas fala a sua posição, fala, eu quero saber. Olha, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Por que você tem que saber o que eu penso ou o que eu não penso? Embora você saiba o que eu penso. Mas eu não vou ficar falando por aí, porque é tanto problema. E eu não quero ser agora um... Como é que chama? Quando fica todo mundo falando em cima daquele outro, né? Da Ibope ou tem outra coisa lá, que agora eu não estou me recordando. Não vai ficar agora... como é que fala quando na internet acontece uma coisa que fica agora... Não, que todo mundo fica falando. Isso, obrigado. Senão vai viralizar. A posição que eu der aqui vai viralizar. E aí eu vou ficar famoso. Até quem não me conhecia, eu vou passar a conhecer.
Mas, a partir do Evangelho, eu estou dizendo para vocês que Jesus não fez milagres em Nazaré, porque as pessoas não acreditaram. E Jesus não faz se eu não acredito. Então, tá bom, é isso. Vocês entenderam? Cada um agora se avalie. Se a água cura, e se eu entrando na piscina, eu vou ser curado, porque muitos foram curados, como é que eu fecho a piscina? Agora que é para deixar aberta. Agora que está na hora de deixar aberta, porque o bichinho está tomando conta de todo mundo, é só jogou-se na água, já saiu, o bichinho morreu. Livre, livre, livre. É o que a fé diz. Agora, na hora que é para eu exercer a minha fé, eu digo, não, agora não, fecha a piscina e vamos esperar. Não usa a vela de São Brás, não, porque agora nós estamos ainda nesse tempo crítico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar passar. Por enquanto, vai ser bem de longe, viu? Eu dou a bênção daqui, porque não deixa a vela tocar não, porque vai que o Kleber está contaminado e eu coloco na garganta do Kleber para ele ficar curado, aí não, porque senão a Karine, ela vai passar para ela, então fica de longe, sai daqui, vela ruim. Olha, a vela era boa para curar, agora ela não presta. Estão vendo que situação que nós estamos? Que difícil. E Jesus não fez milagres em Nazaré, porque eles não acreditaram, questionaram demais, colocaram tanto empecilhos, disseram isso e disseram aquilo. Então, a fé, meus irmãos, é um salto no escuro. Imagina, né? Estou aqui suando. E suando mesmo, vocês estão vendo que eu estou suando. Atende confissão, celebra a missa, faz isso, faça aquilo que eu posso. E depois eu morrer e Deus não existir? Ah, pela madrugada, né? Era para eu estar aproveitando desse calor as praias de Ubatuba, com as restrições devidas. E depois de tudo, não tem? Então, olha, eu estou aqui, eu acredito na vida eterna, eu acredito em Jesus, que Ele é meu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz e me salvou. Eu acredito, estou me preparando para a morte, com bichinho ou sem bichinho, eu sei que eu vou morrer, não tem jeito, mas com isso eu não estou dizendo que eu não vou fazer as prescrições também que são pedidas, né? Mas com ele ou sem ele, eu vou morrer, mas eu acredito que depois da minha morte eu vou me encontrar com Deus. E dependendo de como eu vivi, Ele vai dizer, venha, bendito do meu Pai, como Ele falou com São Brás. Ou dependendo como eu vivi, Ele vai dizer, afasta-te de mim. Essa é a fé. Nisso eu acredito. Nisso eu proclamo, nisso eu creio, por meio de Nossa Senhora, a Mãe da Canção Nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.